Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Mais uma vez aqui, professor Francis Lei, uma aula de geografia para o terceiro ano. Um assunto de extrema relevância para qualquer vestibular, para qualquer concurso. A gente sempre fala aqui que nem todos os assuntos são mais importantes uns do que os outros, mas tem uns com um grau de complexidade um pouco mais alto, tem uns com menos complexos. Quando se fala de população, a gente tem que ter em mente, pessoal, que é um assunto que tem muitos meandros, né? É um assunto que ele repercute muito na questão das políticas públicas, é uma questão que fala sobre o saneamento ambiental, é uma coisa que fala sobre a questão da alimentação, distribuição de alimentos, distribuição de terra, fatores históricos, tudo isso está relacionado à população. Então, quando se estuda a população, quando a gente decide falar sobre população, a gente tem em mente, a gente precisa ter em mente que a gente tem que levar em consideração vários aspectos, um montão de aspectos para que a gente possa entender historicamente, geograficamente, sociologicamente, como algumas cidades foram construídas. E não só as cidades, a construção das cidades em si, mas a população, as características da população, se ela é mais jovem, se ela é mais idosa, se ela tem um crescimento acelerado. Por exemplo, quais características, por que a Índia chegou a 1,3 bilhões de habitantes? Por que a China tem tanto habitante? Por que a Europa, a grande maioria da população europeia é idosa? Por que na África a gente tem uma população jovem, uma população que morre cedo? A quantidade de jovens supera muito a quantidade de adultos. E isso acontece por várias características. E essas características a gente precisa entender hoje. Porque quais os fatores que determinam o modelo de população? Quais os fatores que determinam o tipo de população? Qual a população daquele país e por que ela é daquele jeito? E quais as características que determinam cada tipo de população? E aí, para que a gente possa estudar com mais profundidade, para que vocês entrem neste conteúdo, a gente vai estudar um pouco, né, sobre o que se deve considerar quando nós estudamos população, certo? O que se deve considerar quando a gente vai estudar as características de uma população. Antes da gente passar para teorias demográficas, antes da gente passar para os indicadores sociais, indicadores econômicos, antes da gente entender isso, a gente precisa entender que os fatores históricos, a localização geográfica, todos os fatores sociais, econômicos e políticos, eles determinam o modelo de população, tá? Vamos lá, eu gostaria que vocês, que a gente desse uma olhada aqui, por exemplo, para estudar as características da população, a gente deve considerar o quê? Então, eu vou pegar um marca-textozinho aqui amarelo para ficar mais visível. Primeiro fator a se determinar em um estudo de uma população é o fator histórico. Ou seja, o que significa o fator histórico? Qual história determinante, qual modelo histórico determinante para a formação daquela cidade? Aquela cidade, ela é uma cidade religiosa, como algumas no Brasil, é uma cidade turística, é uma cidade que nasceu dos tropeiros, assim como grande maioria, uma quantidade imensa de cidades aqui no Nordeste brasileiro. Há uma cidade que nasceu baseada na economia local. Então, assim, cada cidade ela tem o seu ponto determinante, a sua característica de fundação. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade que nasceu aos redores de um colégio jesuíta. Então, isso lá na época da colonização brasileira, então, historicamente, São Paulo é uma cidade muito antiga e muito amadurecida. Por isso, nós percebemos a importância de São Paulo para o Brasil. Não tão velho assim, mas tão importante quanto o Distrito Federal, Brasília. Observe que Brasília nasceu na década de 60, de 1960. Então, para cá, a gente tem pouco mais de 60 anos de Brasília, um pouco mais de 60 anos. E a gente percebe, mesmo assim, que as características e os fatores históricos ligados para a construção de Brasília determinaram qual modelo de cidade ela seria. Uma característica de uma população muito miscigenada. Brasília recebe
pessoas de todos os lugares, de todas as regiões. Então é uma cidade que ela é multicultural. Pessoas do Nordeste, pessoas do Norte, pessoas do Sul, pessoas do Centro-Oeste, pessoas de todos os lugares, elas residem em Brasília e elas acabam fazendo uma miscigenação cultural muito forte. A exemplo disso, a gente pode perceber também cidades turísticas aqui no Ceará, Fortaleza e outras cidades litorâneas, que nasceram e se desenvolveram no turismo. Então, os fatores históricos determinam muito para a formação dessas cidades. Além dos fatores históricos, a gente pode perceber também a localização geográfica, né? Porque assim, um fator histórico ele pode ser determinante para a formação de uma cidade, mas a sua localização geográfica, ela às vezes impede que aquela cidade ou aquela população ela desenvolva de uma determinada forma. Eu tenho dois exemplos básicos muito perto da gente aqui, que um é o Distrito do Araticum. O Distrito do Araticum ele tem mais de 100 anos, muito mais velho do que Frecheirinha, muito mais velho, continua sendo um distrito e é um distrito não tão grande quanto Frecheirinha. Frecheirinha não é grande, mas o distrito de Araticum é muito menor. Agora, o que explica isso é o isolamento geográfico. Então, quando a gente vai ver o isolamento geográfico, a população ela tende a diminuir, ela não aumenta, ela não agrega. Nós não temos pessoas que migram para o Araticum. É muito mais comum pessoas saírem do que pessoas chegarem. Então, a quantidade de pessoas que migram do Araticum para outros lugares é proporcional ou maior do que a quantidade de pessoas que nascem. Então, a gente vai ver um crescimento muito, muito pequeno. A gente tem outro exemplo muito marcante na localização geográfica, que é a cidade de Viçosa, do Ceará. A cidade de Viçosa é uma cidade centenária, uma cidade histórica, uma cidade que muito mais velha, já foi capital de província. E, no entanto, o seu isolamento geográfico ela provoca um crescimento muito lento de Viçosa. Viçosa é uma cidade bonita, uma cidade histórica, uma cidade muito, muito relevante para a história do Ceará. No entanto, a população ela tem umas características muito diferentes. Se você olhar a característica da população de Viçosa, é uma população mais idosa, é uma população mais velha, é uma população que tende a ficar lá as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas elas tendem a procurar locais, lugares com maior acesso e assim vai. Aí, outro fator que determina é o acesso à água potável, né, que a gente precisa levar em consideração, porque o acesso à água potável ela é fundamental para a saúde das crianças, é fundamental para a saúde das pessoas. Então, se você não tem água potável, nós temos aqui um índice de mortalidade muito alto. E aí isso vai acabar determinando o modelo da população. Se a gente olhar para o Brasil, nós temos duas regiões com o abastecimento de água muito deficiente, que é a região norte e nordeste. E a gente pode perceber que é o índice de mortalidade maior. A gente pode perceber também no mundo que a África, que ela é dividida aqui, ó, se a gente imaginar uma linha reta aqui, não é reta, a África ela é saariana, que é essa de cima, e a subsaariana, que é essa de baixo. A gente percebe que a África saariana, que é essa de cima aqui, ela tem os problemas sociais, econômicos, políticos e populacionais muito graves devido aos seus fatores históricos, principalmente os fatores das invasões do imperialismo. Então, os fatores que determinaram o modelo de população da África é um fator totalmente histórico. E esse fator histórico ele determinou que a África ela ficasse à mercê, né, do capitalismo. Por exemplo, a gente pode perceber que a grande maioria da população africana não tem água potável. Então, assim, se não tem água potável, a gente pode definir que o índice de mortalidade lá é muito alto. Não só água potável, mas o saneamento básico, né, que é coleta de esgoto, coleta de água. E isso são fatores determinantes, porque se nós temos esgotos a céu aberto, se nós temos lixo a céu aberto, nós vamos ter um problema de saúde pública muito grave. Nós vamos ter doenças infecto-contagiosas, nós vamos ter doenças por bactéria, muito comum a cólera. A gente vai ter hoje outras doenças que são muito fortes, tem um índice de mortalidade muito alto, né? Que é a leptospirose, né? Que é do rato, porque lixo e esgoto parece muito com rato. Então, se nós não temos água potável associada à falta de esgoto e à falta de coleta de lixo, nós vamos ter um saneamento básico muito deficiente.
E aí o índice de mortalidade vai ser alto, o índice de... os hospitais não vão dar conta de ajudar a população a sair dessa crise. E aí, tudo isso vem somado à questão da alimentação saudável. Pronto. Então, a gente precisa entender que uma população, a gente está começando a dialogar agora esse assunto, mas a gente precisa entender que uma população, ela depende de vários fatores para ela determinar como ela é desenvolvida. Observe Frecheirinha. Frecheirinha, fator histórico, Frecheirinha é uma cidade recente, uma cidade que nasceu na década de 60, se não me falha a memória. É uma cidade que basicamente durante esse período viveu da economia da agricultura. Aos poucos adentrou no coco, depois entrou na indústria da cal, né, que era uma das principais pontos econômicos de Frecheirinha, que era a produção da cal. E agora Frecheirinha é uma cidade industrial, uma cidade que tem o desenvolvimento industrial muito forte graças à lingerie. Então, vários fatores históricos determinaram o tipo de população de Frecheirinha. Na época da agricultura, nós tínhamos uma característica populacional de Frecheirinha baseada no campo, uma população que majoritariamente morava na zona rural, porque vivia daquilo. Depois, quando nós temos a produção da cal, nós vamos ter aqui uma migração populacional de Frecheirinha da zona rural para a sede, né, para a zona urbana. E agora a gente vai entender que dentro do processo industrial de Frecheirinha, que são as lingeries, nós temos uma redução abrupta da população rural para a população urbana. Nós temos uma migração muito forte. A população rural ela cai abruptamente e aí nós vamos ter uma característica urbana para a cidade de Frecheirinha, e isso tudo são fatores históricos que determinam o tipo de população, né? E aí, a questão alimentar está associada, eu não posso tirar e desassociar esses três aqui, certo? Então, água potável, coleta de esgoto e lixo e alimentação saudável são fundamentais para o desenvolvimento de uma população com uma idade mais avançada, uma população que atinge expectativa de vidas altas. Por exemplo, a gente percebe que lá na Europa e na Ásia principalmente Japão e China, a população idosa chega a mais de 80 anos. Por quê? Porque lá eles tanto têm acesso à água potável, como eles têm coleta de lixo e esgoto, e como eles são baseados numa alimentação saudável. E isso determina uma longevidade, né? Que a população fica mais velha. Isso é uma característica de um país mais desenvolvido. Observe. Então, assim, toda vez que a gente vai falar sobre população e a longevidade, a gente entende como características sociais boas ou ruins. Quanto mais idosos tem em um país, quanto maior a população de idosos de um país, quanto mais idoso é o país, nós podemos dizer que são características sociais boas, né? Porque aí nós temos pessoas que se cuidam, pessoas que se alimentam bem, pessoas que têm uma educação de qualidade, pessoas que conseguem cuidar da sua vida e fugir da morte prematura. Nesse caso, eles conseguem ir muito mais além, aumentando a expectativa de vida. Então, quanto maior a expectativa de vida de um país, a gente vai entender que o contexto social daquele país é um contexto bacana. É um país que tem fatores sociais bons que eles determinam esse tipo de longevidade. A gente observar para a África, a gente tem países na África que a expectativa de vida gira em torno de 50 anos, ou seja, a população morre aos 50 anos. A média de morte lá é 50 anos, então é muito prematura. Uma morte muito prematura, mas isso devido ao quê? Devido a vários problemas, tanto sociais como demográficos. Por exemplo, falta de água potável, não tem coleta de esgoto nem lixo, não tem alimentação saudável para as pessoas, uma educação deficitária. Então, tudo isso é relevante para a determinação daquele tipo de população, aquela característica daquela população. Diferente desse país aqui, ó. Se você observar o Japão ele tem uma população idosa muito alta e a expectativa de vida beira os 89 anos, quase 90 anos. Então nós temos um país extremamente idoso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a qualidade de vida do Japão é muito boa.
muito boa. A exemplo de algumas partes da China, não toda a China, tá? A exemplo da Coreia do Sul também. A exemplo aqui da Austrália, a exemplo da Nova Zelândia. Então, a exemplo de países que têm umas características sociais bacanas. Outro ponto que a gente não pode deixar em consideração de forma alguma, a educação. Tá, pessoal? Observe, a educação ela tem um ponto culminante nisso tudo. Nada, simplesmente nada funciona se não tiver educação. Um país que tem uma educação de qualidade é um país que nós temos umas características sociais muito elevadas. É um país onde as pessoas, por exemplo, se a pessoa tem uma educação de qualidade, ela se alimenta melhor, ela tem melhor trabalho, certo? Ela tem melhor trabalho, ela ganha bem, ela cuida da sua vida e consegue dar uma vida digna para seus filhos. E isso tudo determina os fatores históricos, os fatores sociais, os fatores políticos de uma população. Quando você tem uma educação de qualidade, você gera uma qualidade de vida melhor para aquela população. E uma qualidade de vida melhor para aquela população geralmente traz frutos sociais bons, longevidade, expectativa de vida alta, nós vamos ter a renda per capita mais alta, nós vamos ter uma qualidade de vida, um país mais urbano. Então, características que determinam o perfil da cidade está baseado na educação. Quanto melhor a educação, mais desenvolvido socialmente é o país, certo? Quanto pior a educação, menos desenvolvida. A gente pode perceber isso quando a gente observa, de novo, alguns, principalmente no leste asiático aqui, né? O leste asiático, que é a parte de baixo, né? Parte dessa parte da Ásia aqui, principalmente alguns países que têm uma educação deficitária. A gente observa aqui a África como um todo, que tem uma educação muito deficitária. Então, quando você observa a educação de um país e você observa as qualidades sociais daquela população, elas são muito, muito interligadas, tá ok? Opa, passei aqui sem querer. Aí a gente vai ver as condições de habitação adequadas. Se você observar todos os fatores sociais que nós temos aqui nesse quadrado, eles dependem da educação. Todos. Se você tem um país de educação de qualidade, consequentemente nós vamos ter pessoas que têm acesso à água potável, porque se ela tem educação de qualidade, consequentemente nós temos um país educado, um país onde a renda é maior, e aí nós temos um problema, nós temos uma solução para essa problemática. Esgoto e lixo, alimentação é um fator também importante. E outra, e quanto mais escolarizado é o país, nós temos um controle de natalidade muito forte, porque as pessoas tendem a ter filhos mais velhos. Observe que nos últimos anos as pessoas tendem a casar-se mais velhos. Na década de 40, 50, no Brasil era comum as pessoas casarem aos 16, 17, 18 anos, porque a característica social, política e econômica do Brasil pedia aquilo, porque é uma população que vivia basicamente da agricultura, e quanto mais filhos, mais mão de obra. Então eles tinham que ter muitos filhos para alimentar a casa. Hoje, no século XXI, já em 2020, 2021, a gente precisa entender que mudou. O Brasil está praticamente urbano, o Brasil já é um país urbano. Então, os casamentos se tornaram mais tardios, as pessoas começam a entrar numa vida matrimonial já depois dos 25, muitas vezes depois dos 30 anos, porque esse período entre os 18 aos 30, 18 aos 29, é o período de maturação econômica, o período de maturidade financeira da família, e aí isso são políticas determinantes para a redução populacional dos países, principalmente os países desenvolvidos, né? E aí a gente vai entender também que a gente tem políticas públicas voltadas para isso. Então, não é somente as características independentes da população, a gente também tem que entender que estão políticas públicas voltadas, certo? Peguei aqui o... Pronto. Aí nós temos também a presença do Estado, né? O Estado ele tem que fazer sua parte, não, a população sozinha não faz sua parte. Por exemplo, campanha de vacinação é importantíssimo.
O Brasil ele vem caminhando para a vacinação contra a Covid-19. A passos lentos? Sim, a passos lentos, em comparação a outros países. Por exemplo, os Estados Unidos já vacinou já quase a totalidade da população brasileira, tem 300 milhões de habitantes, tem 100 milhões a mais, mas, no entanto, vai caminhando a passos largos. Israel já vacinou basicamente 70% da população, já nem se usa máscara lá. E aí, mas a gente precisa entender que o Brasil adota algumas campanhas de vacinação muito fortes também, que previnem a mortalidade infantil. Algumas vacinas, a BCG e outras vacinas, são determinantes para o desenvolvimento da criança. Se não tiver essas vacinas, nós temos um índice de mortalidade infantil muito alto. As redes de hospitais de qualidade e que atendem a população, e aí nós temos a questão de maternidades de qualidade também determina. Então, tudo isso que a gente conversou até agora, tudo isso que foi falado até agora, são fatores que determinam a característica da população, certo? Quanto mais um país, assim, a meu ver, sempre a gente discute isso quando a gente fala entre professores, que a educação ela é o ponto-chave para tudo, certo? Se nós temos a educação de qualidade, então todos os outros fatores são determinantes para uma população saudável, para um desenvolvimento saudável da população, certo? Renda, habitação, alimentação, questão de saneamento básico, questão de água potável, isso tudo vira segundo plano em relação à educação, porque a educação ela determina qual tipo de população aquele nação, aquele país, aquela cidade desenvolve. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso que eu acabei de falar para vocês sobre as características sociais de cada país. Eu vou mudar aqui a cor para ficar mais visível. Só um minuto. Vou botar vermelho. Por exemplo, a gente vai observar, eu gostaria que vocês observassem essa coluna aqui, tá? A expectativa de vida. O que significa expectativa de vida? Com quantos anos, em média, a população vive? Ou seja, com quantos anos a população, o idoso chega? Aproximadamente, uma média de quantos anos aquele idoso chega. Se a gente observar aqui, por exemplo, nas regiões mais desenvolvidas, que são os países classificados como G8, né, que são os países grandes desenvolvidos, né, Estados Unidos, tal, a gente vai perceber que em 2010 a expectativa de vida gerava em torno de 68 e em 2015 passou para 72. Perdão, eu acabei vendo errado aqui, eu achei baixo os números, eu vou apagar para não... Vou apagar aqui. Refazer aqui, pessoal. Muito desculpa aí. País desenvolvido 74 anos e passou para 81. Quer dizer que em 2015 a população dos países desenvolvidos estava com a média de vida de 81 anos, certo? Menos desenvolvido, aqui se inclui o Brasil, certo? Que são os países de economia crescente, né? A expectativa de vida era de 67, passou para 70. Nós temos aqui uma mudança de quanto? De 3 anos somente, né? E aí, os países mais pobres, que são os países asiáticos, os países africanos, nós temos uma média de vida de 59 anos em 2010 e passamos para 62. Observe que a qualidade de vida, a educação, ela é dominante e ela faz com que nós tenhamos uma expectativa de vida maior. E se você prestar atenção, é muito interessante, porque quanto mais desenvolvido o país, menor quantidade de filhos. Porque se você observar, a taxa de fecundidade é a quantidade de gravidez que nós temos. Então, quanto mais desenvolvido, menor a taxa de gravidez. Ou seja, nós temos 1,7 filho por mulher. Nos países desenvolvidos, isso quer dizer que a média de filho é menor que 2. Nos países mais pobres, a média de filho é de 4,2, ou seja, é de 4 ou 5 filhos por mulher. Então, observe que os países desenvolvidos eles são mais educados, eles são mais urbanizados, eles têm menos filhos porque as pessoas casam mais e mais velhas. Nos países menos desenvolvidos, a população depende da agricultura e quanto mais filhos, mais trabalho em casa, certo? E aí, aquilo que eu falei para vocês, a população entre 10 e 19 anos. Espera aí.
Se nós temos uma população idosa, uma população educada, então nesse caso as pessoas duram mais. Então se elas duram mais, a quantidade de idosos é maior. Claro, observe que a população jovem de 10 a 19 anos nos países desenvolvidos, ela gira em torno de 11%. Já nos países mais pobres, ela é o dobro. A população jovem, ela é o dobro. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas morrem cedo e, consequentemente, a população jovem ela é de grande expressividade. Eu espero que vocês estejam entendendo essa lógica de raciocínio. E aí, a gente olhar mais especificamente, a gente vai ver aqui os dados. Eu gostaria de que vocês olhassem os dados daqui, do leste europeu e Ásia Central, certo? A gente vai fazer uma comparação da Europa com a África, certo? Se você observar aqui, vamos olhar os dados de um país, de uma região altamente educada, altamente com educação de qualidade, com fatores históricos satisfatórios para o desenvolvimento daquele local, e nós vamos ter também uma características da região africana, né? Subsaariana, que é a parte lá de baixo. Observe, a expectativa de vida do leste europeu ela é de 63 anos e migrou para 74. Nós temos uma expectativa de vida alta, né? Não tão alta, mas desenvolvida. Em relação à África, observe, a expectativa de vida em 2010 era 55 e foi para 57. Observe, pessoal, em um espaço de 5 anos, nós aumentamos em 2 anos a expectativa de vida. Nesse caso, a quantidade de filhos por família por mulher, né? Nós temos 1,8 filhos no leste europeu e 5 na África. Isso diz muito sobre um país ser urbanizado ou não, se ele tem uma educação de qualidade ou não, porque quanto mais educação, as pessoas conhecem os métodos contraceptivos, as mulheres conhecem mais seu corpo, as mulheres conseguem prevenir, usar métodos contraceptivos como camisinha, como o DIU, como outros métodos. A quantidade da população jovem no leste europeu é de 13% aproximadamente, enquanto que a população jovem na África subsaariana é de 23%. Isso são dados que a gente precisa entender de países para países, tá? E aí, passando aqui, alguns dados que eu gostaria de socializar com vocês, importantes, que a gente precisa entender. Observe, 15% da população planetária vive em extrema pobreza. Mas, professor, o que significa extrema pobreza? Eles vivem abaixo da pobreza. Uma pessoa pobre, certo? Ela está nessa linha. Então, essas pessoas estão abaixo da pobreza. Isso quer dizer que é 1 bilhão, certo, pessoal? 1 bilhão de pessoas no mundo vive com menos de 1,9 dólar por dia, certo? Isso é classificado pela ONU. A ONU que classificou esse gráfico da pobreza. Inclusive o Brasil ele tem o gráfico próprio de pobreza, né, que é para meio que diferenciar do da ONU. E aí as piores taxas de pobreza no mundo vêm da África subsaariana e da Ásia Meridional, tá? 30% da população mundial trabalha com agricultura ou silvicultura. O que significa isso, professor? Trabalhar com vegetação, com plantas, com selva, certo? Trabalha com extração de árvores. Então, nesse caso, 30%, 2 bilhões de pessoas no mundo trabalham na zona rural. 18,8% da população com 15 anos é analfabeto. Pelo amor de Deus, galera. 18,8% da população planetária é analfabeta. 1 bilhão de pessoas. Você imagina o caos social que não causa nesse país, né? E aí, o acesso à internet, né? Os países com o IDH elevado, nós temos 82,5% da população tem acesso à internet. Olha que interessante isso. América Latina e Caribe, no caso aqui, o Brasil se inclui, né? 50% da população tem acesso à internet. África subsaariana, 19% da população tem acesso à internet. Observe isso, galera. Que coisa louca. 80% da população não tem acesso à internet. Já imaginou isso? E no sudeste da Ásia é pior ainda.
17,6% da população não tem acesso à internet. 83% da população não tem acesso à internet. E como é que se cuida? Como é que conhece o mundo? Como é que trabalha? Então nós temos uma população realmente carente, né? E aí, alguns conceitos básicos, né, de população que eu preciso que a gente conheça. Por exemplo, o que é povo, né? Povo e população é diferente? É. População é um conjunto de pessoas numa determinada área. Por exemplo, Frecheirinha. As pessoas que moram dentro de Frecheirinha é o povo. É a população. Essas pessoas, sendo ou não de Frecheirinha, é a população, certo? O que é o povo? É o composto por habitantes natos ou naturalizados. Observe isso. Um europeu que está no Brasil, ele é povo? Não, ele não é povo, porque ele nem é nato, nem é naturalizado, certo? Ele é um visitante, então ele não classifica. Ele faz parte da população brasileira, mas ele não faz parte do povo brasileiro. Observe. Então, se tem um cara aqui da Itália morando aqui numa cidade vizinha aqui, por exemplo, Jericoacoara, então ele é contabilizado na população? Sim, porque ele está dentro do Estado brasileiro. Mas ele faz parte do povo brasileiro? Não. Por que ele não faz parte do povo brasileiro? Porque ele não é nato. Ah, professor, e o que é nato? São pessoas nascidas de pai e mãe brasileiro, certo? Pai e mãe brasileiro são natos. E o que é uma pessoa naturalizada? É uma pessoa que não é brasileiro, mas ele adquire a nacionalidade com um documento. A gente tem alguns casos, né? O Deco, aquele jogador que era do Brasil e foi para Portugal e ele foi repatriado lá em Portugal e ele foi colocado como naturalizado português. E aí, a partir daí, ele é naturalizado português e ele não faz mais parte do povo brasileiro, ele faz parte da população. Certo? Outro ponto interessante que vocês precisam entender é a diferença entre populoso e povoado. Cai muito, cai bastante em prova. O que é um país populoso? País populoso é um país que tem a população absoluta grande. Mas, professor, o que é uma população absoluta? A quantidade populacional é grande. Por exemplo, China. Sério, China. 1.384 bilhões de habitantes em 2018. Isso é uma população grande. Então, ele é um país populoso. Índia. 1.298 bilhões de habitantes em 2018. É um país populoso. Estados Unidos. 329 milhões de habitantes. Indonésia, 268 milhões de habitantes. E o Brasil, em 2018, 200 milhões de habitantes. Isso é uma quantidade muito grande de população. Isso é populoso. Mas, professor, e o que é um país povoado? É quando nós temos muitos habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Muitos habitantes por quilômetro quadrado. Então, nesse caso, a gente pode perceber que quando a gente pega a população, o Brasil é um país populoso. No entanto, ele não é um país povoado. Por que o Brasil não é um país povoado? Porque quando eu pego a população, certo? A população, e divido pela área do Brasil, nós vamos dar aqui aproximadamente 24 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é pouca gente por quilômetro quadrado. Agora, observe a China. A China é um país populoso e também é um país povoado, porque ela tem muita gente por quilômetro quadrado. Observe a Índia. É um país populoso e também é um país povoado. Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Por que não é povoado, professor? Porque tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Observe, Canadá nem é populoso e nem é povoado. Certo? Observe, a Rússia é um país populoso, mas não é povoado. 8 pessoas por quilômetro quadrado. Já pensou? 8 pessoas? A quantidade de gente a quantidade de espaço que tem num país desse? E para finalizar, a gente vai mostrar esse gráfico aqui para a gente ver as tendências, né? Tudo que eu falei para vocês sobre as características sociais e demográficas de um país. Observe essa linhazinha vermelha, representa quem? Ó? África. Observe que os
A quantidade populacional da África está só subindo. O gráfico da África não mostra nível de curva. Então, nesse caso, os dados demográficos da África tendem a subir sempre. Isso porque falta de educação de qualidade, falta de acesso à água potável, uma quantidade de filhos muito grande. Então, isso vai tendenciar a aumentar o número de pessoas, né? Observe esse gráficozinho azul, que é a Ásia, que é a China, a Índia. Observe que em 2040, 2050, o gráfico desses países tendenciam a cair. Por mais que a China tenha 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e a Índia 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, há uma tendência de melhora. Mas a situação da África é diferente. A situação da África, nós temos uma mortalidade muito alta, mas essa mortalidade vai ser controlada e nós vamos ter um índice de natalidade ainda mais alto ainda. E não há projeção de diminuição. Os outros estão controlados. Europa estava baixo e baixou mais ainda. Aqui. América Latina e Caribe aqui. Houve um aumento, mas há uma tendência de queda a partir de 2050. América do Norte muito baixo e a Oceania praticamente colado no chão aqui, ó, nem aumentou nem diminuiu, aumentou muito pouco, né? Isso são características da população mundial baseado nos dados sociais. Observe, qual a região com menos educação? A África. Qual a região que tem a menor taxa de mortalidade, a menor expectativa de vida? A África. Qual a região onde o povo reside mais na zona rural? A África. Qual a população que nós temos menos campanhas de vacinação? A África. Se você observar, os dados sociais mostram que os fatores sociais, econômicos, políticos determinam a quantidade populacional, ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre teorias demográficas, a gente vai entender um pouco as teorias demográficas para a gente saber como é que a população, desde o século XVII para cá, tentou entender esse contexto social para a população, tá bom? E aí, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.